Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o Intercessor Wellington Lucena trazendo mais um vídeo de edificação para o canal Intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim trazer hoje uma palavra abençoada aqui e vou contar alguns acontecimentos da minha vida que me fizeram refletir sobre isso. Vou então trazer a palavra aqui, o seguinte. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 ao 13, que fala a vocação de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9 ao 13, eu vou pegar só a parte interessante aqui que eu sublinhei, mas depois eu vou ler o contexto todo e a gente vai debater sobre o assunto. Então, o contexto diz assim: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí a parte que eu sublinhei aqui, gente, ó, eu vou ler agora, que é a parte mais interessante. Olha a resposta que Jesus falou no versículo 12 e 13. Versículo 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Meus irmãos, eu estive refletindo bastante sobre essa palavra misericórdia, porque desde a partir do momento que eu comecei a me focar, a me espelhar, a executar, principalmente no Novo Testamento, as ordenanças de Jesus, eu percebi que eu comecei a ter um olhar de misericórdia em relação às pessoas. Eu vou explicar para vocês aqui o que acontece. Antes, eu era um crente que eu tinha uma visão muito de julgar as pessoas. Julgar tanto os ímpios quanto os próprios crentes. Então, eu tenho que falar que a verdade, eu não posso mentir. Então, estou falando a verdade aqui. Então, eu tinha uma visão antes muito de julgamento, de julgar as pessoas, né? E passei a ter esse olhar mais de misericórdia, de olhar as pessoas, de compadecer das dores e misérias das pessoas. Estou falando aqui diante de Deus. Então, o Senhor Jesus, Ele tem mudado meu coração. Ele tem mudado meu coração, ele tá transformando meu coração. Então, graças a Deus, eu tirei essa parte de julgamento, de julgar as pessoas e tendo um olhar mais misericordioso, um olhar igual ao que o Senhor Jesus Cristo, Ele pede na palavra. E eu percebo, meus irmãos, eu percebo o meu relacionamento com as pessoas, eu sempre fui uma pessoa muito sociável, graças a Deus, uma habilidade que eu tenho, assim, de ter carisma. Principalmente eu sou muito empático também, muito empático. Mas como eu disse para vocês aqui, que o meu canal vai começar a combater muito essa questão do farisaísmo. Não é que eu estou combatendo pessoas, vocês têm que ter essa maturidade para entender isso. Eu não estou aqui jogando indireta para ninguém, nem para irmão Beltrano, nem Silcrano. O que eu estou querendo é combater o farisaísmo no meio da igreja, porque não é que eu estou de acordo com o mundanismo, vocês não podem entender isso. Quanto o mundanismo, quanto o farisaísmo, são duas vertentes muito perigosas para o povo cristão. Então, ultimamente, Deus está me tocando para eu combater muito essa questão do farisaísmo, que é o perigo, que é quando o crente ele endurece o coração, cauteriza a mente, ele não começa mais a examinar nas palavras, ele acha que só ele é o certo. Então, os fariseus, o farisaísmo pega muito por essa questão de legalismo, de querer colocar coisas na palavra de Deus que não estão. Então, eles dificultam, o farisaísmo dificulta o acesso à palavra, a compreensão da palavra,
dificulta e fazem com que muitas pessoas não enxerguem a simplicidade que há em Cristo Jesus. Então a pessoa às vezes olha a palavra e pensa assim, Deus, porque muitos subentendem o quê? Que Deus só quer o coração, não é isso. Não é isso. É o que eu falei. O problema do farisaísmo é que eles subestimam o novo evangelho, eles subestimam a palavra de Deus. Aí quer colocar muito jugo pesado em cima das pessoas para achar que tem que fazer mais coisas para as pessoas ganharem o céu. Então isso é muito pernicioso e Deus está me tocando para pregar muito contra o farisaísmo, porque eu já fui vítima do farisaísmo. Eu estava caminhando nessa questão do legalismo, de buscar muita santidade. Igual eu falei, estava crescendo uma soberba em mim, então eu julgava demais as pessoas, tanto os ímpios quanto os próprios crentes. Achava que aquela pessoa que não estava na mesma conduta que eu, que ela estava caminhando para o inferno. E não é bem assim. Não é bem assim. O cristão ele tem que ser temperado. Ele não pode nem partir para essa questão do mundanismo, aceitar tudo, né? Porque isso aí é pecado, sim. A pessoa aceitar todas as condições. E também ele não pode partir para esse legalismo, extremismo, que isso é o perigo. E hoje em dia, pelo menos o que eu percebo, que tem muito mais crente partindo para o legalismo do que para o mundanismo. Por incrível que pareça, pelo menos a percepção que eu tenho é que Satanás está jogando muito mais gente no legalismo do que no mundanismo. Aí vocês me perguntam, mas por que você está falando isso, meu irmão? Eu vou falar por quê. Porque hoje em dia está aparecendo outras alternativas que estão tentando complementar o evangelho, a palavra de Deus. Quais são esses outros complementos que está trazendo contaminação? São essas experiências de arrebatamento, que toda hora um ou outro está vindo e fala que está tendo arrebatamento no céu e no inferno. Aí muitos falam, mas o que você está querendo dizer com isso? Você acha que é mentira? Eu não vou dizer que é mentira, mas também não vou dizer que é verdade. Mas o que eu percebo que a palavra fala, que quando a gente começa a procurar coisas fora da Bíblia, que eu já li aqui várias vezes, lá em 2 Coríntios, isso aqui é a palavra que fala, gente, foi o que Deus falou no meu coração. E quando a gente começa a procurar outras fontes extra-bíblicas, a tendência de cair no farisaísmo e cair no perigo do engano é alta. Olha o que fala aqui, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 4. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com certeza o sofrereis. Então o que está acontecendo hoje? Está aumentando muitos os canais aqui na plataforma, canais de experiência, canais de arrebatamento, canais de revelações, canais de sonho. É isso que está sendo o grande perigo, que está altamente contaminando esses últimos dias a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o povo está deixando de dar crédito na palavra de Deus. Os crentes de hoje, eles não estão sendo igual os crentes bereanos, que fala lá em Atos. Porque os crentes bereanos, eles confrontavam tudo com a palavra do Senhor. Quando eles escutavam uma experiências dessas, de arrebatamento ou o que for, eles iam lá na palavra e confrontavam para ver se estava batendo. Aí hoje essas experiências falam o quê? Uma irmã ou irmão fala que teve uma experiência que foi lá no céu, viu um pregador famoso no céu, depois outra pessoa teve um arrebatamento, fala que viu esse mesmo pregador no inferno, então fica aquela confusão. Um fala que viu no céu, o outro fala que viu no inferno. Aí uma pessoa fala que teve uma revelação que a Terra é quadrada. Se a própria palavra fala que o globo terrestre é redondo. Mas a pessoa afirma, não, Deus me revelou, Deus me revelou. Então, o que eu percebo aqui é o quê? Às vezes essas pessoas não estão nem mentindo. Às vezes os tipos de experiências que elas estão tendo não estão vindo da parte de Deus, está vindo da parte de espírito de engano. Está vindo da parte de espírito de engano. E hoje em dia o que a gente está vendo? É muito crente perturbado, é muito crente que, se não tomar cuidado, vai acabar adquirindo uma esquizofrenia, aí começa a delirar. Tem irmãos aqui da plataforma, irmãos e irmãs, gente, que a gente olha, a gente já vê o espírito de loucura na mente da pessoa. A pessoa já tem uma feição de louca. A pessoa, você olha para a pessoa, o que ela prega, ou a própria conduta no vídeo dela, você já vê aquela expressão de loucura, de esquizofrenia. É isso aí que muitos não percebem, aí a mente da pessoa começa a ficar perturbada, a mente da pessoa
A gente olha nos vídeos que a pessoa, ela mentalmente, psicologicamente e espiritualmente não está bem. Mas assim, ela quer defender, ela não tem aquela humildade de ser confrontada. É igual a palavra de Deus fala, né? Quando um sábio exorta um irmão, ele se torna mais sábio. Tipo assim, repreende o irmão, e se ele aceitar a correção, ele se torna mais sábio. Mas quando se repreende um tolo, ele se torna seu inimigo. Então é por isso que eu falo essa questão de soberba. Hoje as pessoas chegaram, né, nessa arrogância, nessa soberba tão grande, porque quando você vai exortar, a pessoa não aceita. Aí muitos vão dizer assim, irmão, mas você está sendo hipócrita, porque tem, igual uns já falaram, tem tanto crente que está vindo aqui no seu canal fazendo exortação a você, porque você defendia uma ideia e agora partiu para outra. Mas eu falo uma coisa, tudo que está acontecendo eu estou confrontando a palavra, porque é a Bíblia que é a confrontação, não é experiência sobrenatural, não é revelação de irmã fulana ou de irmão ciclano, não. Eu vou confiar pelo que está na Bíblia. E é a Bíblia que traz a confirmação. É oração e leitura da Bíblia. Então, o que Deus já falou com cada pessoa, Ele fala através da palavra. Meus irmãos, depois que eu comecei a me apegar na palavra de Deus e meditar, a praticar, o que está acontecendo? Eu sinto que a minha vida melhorou muito, entendeu? Eu não tenho aquela perturbação mais que eu tinha de ficar vendo demônio, de ficar vendo... porque o mundo espiritual estava muito aberto para mim. Por isso que eu falo que muitos desses irmãos, eles não mentem, mas eles estão sendo enganados por espírito de engano e achando que está vindo da parte de Deus. Então hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa mais calma, eu tenho um olhar de misericórdia mais com as pessoas, então aquele olhar de julgamento, graças a Deus, saiu fora de mim. Hoje eu tenho um olhar mais de misericórdia. As pessoas se aproximam de mim, elas conversam comigo, falam de seus problemas e muitas das vezes eu escuto mais do que falo. Isso é tão bom porque demonstra o Espírito Santo na gente. Então, as pessoas imaturas, elas têm o hábito muito de falar, julgar, falar. Vocês podem perceber, uma pessoa quando ela é imatura, espiritualmente, emocionalmente, ela vai chegar a você, ela vai começar só falar. Entre um diálogo, aqui eu estou fazendo um vídeo, né, gente, não tem nem como, mas eu falo assim, você em particular com a pessoa, então a pessoa começa a falar, aí você vai observando a fala dela, ela começa a julgar, ela julga você, ela julga outras pessoas, qualquer coisa é um julgamento. Agora a pessoa que age com misericórdia, o que ela faz? Ela escuta, chega para desabafar, ela tem empatia, ela escuta aquela pessoa, ela vai falando. Quando alguém conta um problema, para achar uma solução, então a pessoa empática, misericordiosa, ela não julga de uma vez. Ela vai primeiro, ela vai falar, ô irmão, vamos orar, vamos pedir a Deus direcionamento para ver por que é que você está passando por isso. Mas o crente que ele é julgador, que ele não tem misericórdia, o que ele fala? Às vezes você vai contar uma situação para ele já tem uma cabeça tão maliciosa, tão cauterizada, que ele vai julgar. Você está passando uma prova porque você está em pecado. Você está passando uma prova porque você levantou contra um servo de Deus. Você está passando por isso porque você blasfemou do Espírito Santo. E não sabe nem o que é blasfêmia do Espírito Santo. Porque hoje em dia, o que está acontecendo? Se você refutar ou ir de contra, utilizando a Bíblia, viu, gente? Refutar utilizando a Bíblia. Muitas dessas experiências, aí vem a ameaça, falando que você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então, tem muitos crentes que acham o seguinte, que se um irmão ou irmã trouxer qualquer revelação aqui na plataforma, que se você refutar, você está blasfemando, e não é assim. A palavra, ela é soberana. Eu, muitas das vezes, quando eu venho trazer, igual já tem vídeos meus antigos, quando eu trouxe alguma revelação na palavra, o que eu fiz? Uma revelação de Deus, eu fui consultando a palavra para ver se era de Deus. Para ver se era de Deus. Então, a gente, como cristão, nós temos que fazer isso. É olhar na palavra de Deus. Irmãos, então, antes de prosseguir aqui, que eu vou fazer outra parte da leitura, eu vou falar também outra coisa que... Então, falando assim sobre essa questão da misericórdia. Então, hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa, um cristão, que eu convivo mais com as pessoas, mas com esse olhar de misericórdia, sem julgar, entendeu? Escutei uma coisa, fica calado, não julga,
Entendeu? Para você não ter condenação, porque a palavra fala que toda palavra que sai da nossa boca a gente vai dar conta no dia do juízo. Então é isso, meus irmãos. Então a gente começa a perceber que quando você age com mais misericórdia, as pessoas aproximam de você. As pessoas se aproximam mais de você. Elas começam a enxergar a Cristo na sua vida. Elas enxergam o Espírito Santo e Jesus na sua vida. Entendeu? Eu tenho pessoas idosas que param comigo para conversar, param comigo e começam a falar os problemas, aí você escuta, você dá uma orientação, passa uma palavra amiga. Agora, o crente santarrão, o crente legalista, né? Ele não, é uma pessoa que repele, é uma pessoa que as pessoas passam longe. Por quê? Porque a pessoa tem um nariz empinado. Ela, em vez de acolher, ela afasta as pessoas. Todo crente que ele é muito santarrão, que ele acha que só ele vai ganhar o céu, que é só ele que está certo. E muitas das vezes, gente, esse tipo de cristão, ele é o que mais julga. Ele julga as pessoas, sendo que muitos defeitos ela tem, mas ela não se conserta. Mas ela o quê? Como se diz, ela quer dar cajado em todo mundo, só que ela não observa os erros nela. Ela quer ser a santarrona, quer consertar todo mundo. Então o crente santarrão, o crente hipócrita, o crente fariseu, né? Ele tem esse costume de falar, não, eu vou dar cajado aqui não sei nem quem, vou dar cajado em ciclano. Mas essa pessoa não olha para dentro de si um monte de mazela espiritual, um monte de defeito, de podridão que tá dentro dela. Ela acha que ela é a correta, ela quer corrigir todo mundo, mas ela não olha para dentro dela aquilo que a carniça, a podridão que há para dentro dela. Muitas vezes ela reclama, né? Por que ela é tão sozinha? Por que ela é tão solitária? Por que ninguém se aproxima? Porque as pessoas não enxergam Jesus. Porque ela não tem esse espírito de misericórdia. Ela age com o espírito de julgamento, o espírito do farisaísmo. Amém, meus irmãos? Eu vou ler aqui uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas. Para a nossa meditação eu vou comentar também. Isso aqui é tão importante, isso aqui, muitos crentes, né, principalmente os da sã doutrina do usos e costumes, ou da sã doutrina dos fariseus, eles não praticam isso aqui, gente, eu acho que eles nem leem. Se eles lessem a Bíblia nessa passagem aqui, eles iriam refletir muito sobre os atos. Vamos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 ao 37. Olha o título aqui, ó, a parábola do bom samaritano. Tá ventando aqui. Só um minutinho. Aqui, ó. A parábola do bom samaritano. No capítulo 10, versículo 25 em diante. Aqui, ó. Deixa eu ver. Olha o que fala nessa parábola. Então vou ler aqui a parábola do bom samaritano e nós vamos fazer as considerações. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo. Então isso aqui, né, é um fariseu, um doutor da lei que estava tentando a Jesus. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, e disse-lhe, respondeste bem, fazer isso e viverás. Então, o Senhor Jesus Cristo está falando com ele, né? Que amarás a Deus, né? De toda a tua alma, de todo o coração, de todo o pensamento, de todo o teu ser. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, respondeste bem, fazer isso e viverás. Aí, olha o que o fariseu falou, o mestre da lei. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? Olha o que Jesus falou. E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atalhou as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os-lhe
aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu tu pagarei quando voltar. Aí Jesus falou: qual, pois, desses três te parece que foi o mais próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Olha o que disse, ó. Olha o que Jesus falou. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Então, eu queria que muitos irmãos da sã doutrina, tanto inscritos quanto da plataforma, meditassem nessa parábola do bom samaritano. Lessem e meditassem. Olha o que fala aqui no versículo 37, ó. E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos, a Bíblia fala, e depois eu vou trazer um estudo sobre isso, que a relação dos judeus com os samaritanos, ela nunca foi boa. Havia muito conflito e ódio entre os judeus e os samaritanos. Mas se nós lermos na palavra e começarmos a estudar o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele quebrou esses protocolos. Então, muitos milagres que o Senhor Jesus operou, e até mesmo essa questão da parábola que ele direcionou, ele pegou como exemplo o samaritano. Então, aquela mulher na beira do poço era uma samaritana, né? Então, Jesus pregou para os samaritanos. Aqueles 10 leprosos que foram curados, o único que veio agradecer ao Senhor Jesus era samaritano. Então a gente olha por essa parábola aqui, meus irmãos, que um homem foi... O que é que o Senhor Jesus quis dizer? Que um judeu, ele caiu nas mãos de um salteador, dos salteadores, foi espancado e ficou lá no meio do caminho. Aí passou um sacerdote judeu, da mesma linhagem que ele, e não ajudou. Depois passou um levita, também não ajudou. Ainda fala que passou de largo, passou longe. É como se visse o irmão ali e não ajudasse. Aí Jesus fala o que na parábola? Que depois apareceu um samaritano inimigo dos judeus, olha para você ver. Então, essa atitude de passar longe, pela ótica e lógica humana, era para ter sido feita pelo samaritano, porque, historicamente, os judeus e samaritanos, eles eram inimigos. Mas o que a parábola fala? Que o samaritano, né, nessa questão histórica, era inimigo do povo judeu. Então, um samaritano viu um judeu, né? Ele viu o judeu lá espancado, o que ele fez? Ele usou de misericórdia, ele teve pena daquela alma. Ele pegou esse judeu, levou para uma estalagem, deu dinheiro lá para os empregados da estalagem cuidarem do judeu, então deu alimento, curou as feridas e ainda deixou dinheiro. Por quê? Porque o samaritano foi embora, deixou dinheiro lá naquela estalagem e falou: ó, cuida dele, né, até que ele esteja bem, para depois deixar ele ir para o caminho, mas eu quero que vocês cuidem dele. Então, aí depois, né, o mestre pega... Aí o Senhor Jesus, depois que falou essa parábola, pegou e perguntou ao mestre da lei: e aí, quem foi dos três que fez uma ação mais bonita? Quem foi que agiu com misericórdia? Foi o sacerdote judeu? Foi o levita judeu? Ou foi o samaritano que passou lá? Aí o mestre da lei concordou: não, foi o samaritano. Aí Jesus falou: muito bem. É isso que eu quero, é misericórdia, vai e faz o mesmo. Porque no final, o que fala? No versículo 37, está sublinhado aqui na Bíblia, ó. Versículo 37. Olha o que fala Jesus, ó. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa. Então, o crente, quando ele começa a obter misericórdia, quando o coração dele fica mais misericordioso, meus irmãos, se você está caminhando, se você está partindo para essa caminhada, se Deus está transformando seu coração e você hoje tem um olhar de misericórdia e não de julgamento, agradeça a Deus porque você está crescendo no mundo espiritual, porque Deus está transformando o seu coração. Então, Deus está te tornando mais espiritual e tirando toda a carnalidade. Então, muitos têm que entender que maturidade espiritual não são dons. Maturidade espiritual não é essa questão de você ser usado em revelação, de você ter visão, não é isso. Porque a própria palavra de Deus fala que naquele grande dia muitos chegarão e falarão: Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu tive visões, eu fiz milagre, eu realizei prodígios em teu nome. Aí o Senhor Jesus Cristo vai falar assim, ó: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque nunca te conheci. Então nós temos que entender que maturidade
cristã não está alicerçada aos dons. Não é porque o crente ele tem o dom de revelação, ele tem essa questão de ir no inferno, no céu, que ele é mais espiritual, ele é maior do que muitos, não. É igual eu falei, às vezes muitas dessas experiências nem tá vindo da parte de Deus. Nem tá vindo. Eu mesmo, eu já tive visões. Eu vou ser sincero, depois que eu comecei a me apegar à Bíblia, eu tive uma visão de um anjo há um tempo atrás aí, que graças a Deus aquelas visões com demônios pararam. Mas eu tive uma visão, depois que eu me licenciei, eu tive uma visão de um anjo entregando uma bênção em minha mão. Entendeu? Mas é uma coisa particular minha com Deus. Eu não preciso chegar aqui, eu estou contando só para vocês terem a noção que existem sim visões, existem experiências, mas do jeito que eu estou vendo hoje em dia, que para trazer confusão igual eu vejo na plataforma, isso não é de Deus. As coisas de Deus não é com confusão. As coisas de Deus é com ordem e decência, meus irmãos. Então, continuando aqui, então não é isso que gera grau de maturidade cristã. O grau de maturidade cristã é quando você vai percebendo que dentro de você, no seu interior, você está se assemelhando a Cristo. Quando você tem calma, quando você desenvolve os frutos do Espírito, longanimidade, benignidade, bondade, amor, misericórdia, tem um coração limpo, não tem ódio no coração, não tem rancor no coração, que você abençoa aqueles que te perseguem, que você bendiz aqueles que te amaldiçoam. É isso que é crescimento espiritual. É isso que é maturidade espiritual. Entendeu, meus irmãos? Não é essa questão de dons, não. Não é essa questão. Isso aí é o que eu falei. Isso gera soberba. A pessoa começa a achar que ela é muito santa. Aí muitos vêm dizer assim, meu irmão, mas lá na palavra fala que nos últimos tempos muitos jovens terão visões, muitos velhos terão sonhos e tal. Sim, meus irmãos, é o que eu estou falando. Eu não sou contra os dons espirituais, porque eu tenho os dons, só que hoje eu prefiro ficar na palavra e confrontar, porque a palavra que liberta não são os dons. Os dons não é nem para a gente se soberbecer falando que a gente tem dom, não. E o que está acontecendo na plataforma é isso. São muitos crentes que vangloriam e acham que outros invejam. Entendeu? Então não é questão de inveja. Eu nunca tive inveja de ninguém que foi no inferno. Eu nunca nem orei a Deus pedindo para fazer isso. Ao contrário, eu percebo que pessoas que têm esses dons, esse tipo de experiência, são pessoas atribuladas, são pessoas perturbadas. Eu tenho um inscrito que ele direciona no canal, que ele estava igual eu, ele estava nessa questão também de muita busca de dons e tal, e ele estava chegando a um grau de perturbação. Aí eu orientei ele, eu falei, meu irmão, você vai fazer o diferente, você vai sair dessa linha e vai começar a pegar na Bíblia. E ele confessou para mim que a vida dele melhorou muito. Entendeu? Essa perturbação que ele tinha, que muitos irmãos que estão aí buscando muita experiência espiritual, então essa perturbação na vida dele parou. Hoje ele é um jovem que está mais sadio, eu sempre estou orientando ele ali, falei, meu amigo, você vai fazer assim, 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 larga a mão muito dessa questão de busca de dons, larga a mão dessas revelações, larga a mão desses canais que está incentivando, entendeu? Porque somente vai começar a ficar perturbado, e ele estava perturbado, gente. Aí o que ele fez? Ele começou a seguir minha orientação e ir na Bíblia, hoje ele está mais calmo. Entendeu? Ele está buscando mais a Deus, aquela perturbação que ele tinha parou mais. E assim também como outros irmãos e irmãs que eu converso aqui na plataforma. Então, meus irmãos, é o que eu sempre tenho falado. Orientem-se na palavra de Deus e pratiquem o que nela pede. O cristão, ele amadurece espiritualmente, não é pela questão dos dons, mas é pela questão quando ele se assemelha a Jesus e ele percebe que está executando tudo aquilo que Jesus pediu. Amém, meus irmãos? Então eu deixo a paz do Senhor com todos vocês. Fiquem todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Depois eu vou falar mais sobre essa questão da relação dos samaritanos com os judeus e mostrar na palavra, gente, que Jesus ele quebrou muito dos protocolos na época, porque a rivalidade dos judeus com os samaritanos era muito grande. Mas Jesus, quando ele estava na terra, muito dos milagres e ensinos que ele trazia tinha a ver com os samaritanos, para ele mostrar que ele queria era misericórdia. Igual na palavra fala, é misericórdia. Assim como a gente se achega a Deus pedindo misericórdia, a gente também tem que ter misericórdia com os nossos irmãos semelhantes. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.